Por que o cristianismo é a religião mais ousada? Por que até a narrativa dela, mesmo que você não creia, é superior a todas? Vejamos. No ano 33, um homem foi morto, com a acusação de se declarar Deus. Ele não se apresenta apenas como mestre, ele se apresenta como Deus. E isso muda tudo. Em João 8,58, Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Ele usa o mesmo título de Eu Sou, revelado por Deus a Moisés em Êxodo 3,14, reivindicando ser o Deus eterno. Após a ressurreição, Tomé diz a Jesus: "Senhor meu e Deus meu." Jesus aceita o título e o elogia, confirmando sua divindade. Isso está em João 20:28 e em outros lugares que ainda serão tratados aqui no canal. Em João 10:30, Jesus declara: "Eu e o Pai somos um." A reação dos judeus de tentar apedrejá-lo por blasfêmia indica que eles entenderam que ele estava se fazendo Deus. Ao longo da história, grandes religiões surgiram com líderes marcantes. No judaísmo, Moisés é o grande legislador, mas nunca afirmou ser Deus. Ele aponta para Deus. No islamismo, Maomé é considerado profeta, mensageiro, não divino. Ele transmite uma revelação. No budismo, Siddhartha Gautama busca a iluminação. Não se declara Deus, mas alguém que encontrou um caminho. No hinduísmo, há múltiplas tradições e figuras espirituais, mas mestres e gurus, mesmo quando elevados, não se colocam historicamente como o Deus único encarnado diante de um povo específico para ser julgado por isso. Allan Kardec jamais reivindicou qualquer natureza divina ou messiânica. Ao contrário, ele se posicionou estritamente como o codificador da doutrina espírita. Ou seja, em todas essas tradições há ensinamento, busca pelo transcendente, mas os fundadores apontam para algo além deles. Agora observa o caso de Cristo. Ele não apenas ensina sobre Deus, ele fala com autoridade própria. Ele perdoa pecados, algo reservado a Deus. Ele aceita ser reconhecido como tal. Ele se coloca no centro. E isso gera um choque inevitável. No contexto judaico, isso não era interpretável como metáfora leve. A afirmação de ser igual a Deus era clara e considerada blasfêmia. E é exatamente por isso que Jesus é julgado. Não é por ensinar bondade, não é por curar, é por quem ele diz ser. Diante das autoridades, chega o momento decisivo. Ele poderia recuar, poderia reinterpretar, poderia suavizar, mas não o faz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1,14 diz que este Verbo se fez carne. Ele falava de Jesus. Essa condenação e posterior morte em cruz não foi um acidente histórico, é consequência direta dessa declaração. E aqui está o ponto que atravessa os séculos. Diante desse fato, não há neutralidade confortável. Se ele não é Deus, então sua afirmação é falsa, e tudo o que se constrói sobre ela perde fundamento. Mas se ele é quem disse ser, então não estamos diante de mais um mestre entre muitos. Estamos diante de algo único na história. E isso explica por que o cristianismo não se apresenta apenas como um caminho entre vários. Ele se ancora nessa afirmação central. Não apenas uma doutrina, mas uma pessoa. Não apenas um ensinamento, mas uma identidade declarada e levada até as últimas consequências. E se você quer entender, no meio de tantas denominações cristãs, católicos, ortodoxos, protestantes, se todas são iguais ou se existe um caminho verdadeiro e definido, se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, isso será explicado. Além, claro, de uma série comparativa entre cristianismo versus outras religiões.